Poxa, quebrou, velho. Meu pai do céu, eu tava ferrado aí. Eita, quebrou a estrutura. Por aí, tá arrastando o pessoal. Os carros, ó, de luxo. O carro sendo arrastado. Que é isso? Sei cabine lá, de telefone. Tufão UIFA, a sexta... Caos na China hoje, você vai ver junto com a gente. Carros e casas são destruídos no tufão que passou por Hong Kong. Tempestade com nome da temporada de tufões do Pacífico de 2025 atingiu a costa sul da China na noite de domingo, causando danos significativos e transtornos generalizados em grandes cidades como Hong Kong, Macau, Shenzhen e Zhuhai. A tempestade, que se intensificou para uma força de furacão de categoria 1, atingiu perto da cidade de Taichung, na província de Guangdong, por volta das 5h50 da tarde, horário local, com ventos sustentados de até 106 meurim, 170 km, e rajadas superiores a 167 km. A tempestade impactou severamente a infraestrutura não adianta, Sombrinha. Arrancou árvores e... Tu na viu cabeça que dela. O tatame, né? Isso aqui foi caiu de uma em cima dela. lapada na cabeça dela, não foi? Voou a sombrinha dela, voou tudo, meu amigo. Caramba, que tufão violento, viu? Muito forte. Eles disseram que tem ventos de até 150 quilômetros, imagina. Eu tava ferrada aí, porque eu sou magrinha e ia ficar igual aquela mulher lá na árvore, segurando assim, tentando... sair voando por aí. Provocou inundações repentinas em áreas baixas. O carrinho vai virar. Tá perdendo seu alerta máximo de ciclone tropical, sinal número 10, pela primeira vez desde 2023, quando o olho do tufão WEA passou ao sul da cidade por volta do meio-dia. A tempestade causou mais de 110 milímetros de chuva em 3 horas, inundando ruas, caramba, a turma caiu ali. extensos a andaimes em áreas urbanas. Mais de 470 árvores foram derrubadas e é porque não tem pra onde ir, aí o pessoal tá tentando sair dali. À tempestade. O transporte público foi interrompido, com os serviços de balsa suspensos devido às altas ondas do mar e o serviço de trem expresso para o aeroporto temporariamente fechado. Olha os carros de luxo ali, ó. Cancelou todos os voos entre 5 horas e 18 horas, não é um áudio, enquanto o aeroporto internacional de Hong Kong marcou mais de 400 voos, afetando quase 80 mil passageiros. Aí parou, né, o aeroporto, então não tem como você fazer uma viagem, né, para Hong Kong nesse momento. Então, turismo, você fazer um turismo nesse lugar tá um pouco difícil. Né? Eu acho que se parou, tá impossível, né? Você não pode fazer, a galera que vai fazer turismo, né? Ir para Hong Kong, pelo menos nesse período, é um pouco muito complicado. Eita, levou uma mulher. Ela tinha virado o pé. Olha pra isso. Em Macau, as autoridades rebaixaram o sinal de tufão de 10 horas para 8 horas no final da noite, mas continuaram a alertar sobre inundações no porto interno da cidade. Pelo menos 200 voos foram cancelados no aeroporto internacional de Macau, e abrigos públicos foram montados para acomodar moradores desabrigados. Zhuhai, localizada perto da zona de impacto da tempestade, ativou uma resposta de emergência de nível 1, o nível de alerta mais alto no sistema de 4 níveis da China. A ponte Zhuhai-Macau de Hong Kong foi fechada. O desembaraço aduaneiro de saída foi suspenso, pois a velocidade do vento continuou aumentando. Escolas, empresas e serviços de transporte público em toda a região foram fechados. Poxa, imaginem, do nada você tá ali trabalhando com sua barraquinha, né? De comida, né? E começa um tufão altamente, com muita velocidade e leva a sua barraca, velho. Poxa. E o pior que é assim, né? É do nada, né? Acontece. Não tem aquela coisa de você se preparar, né? Se preparar, não. É do nada, vai lá, acontece. Tem outros vídeos aqui que a gente já viu na China de tempestade de granizo, tá aí. A gente tem uma playlist com mais de 20 vídeos aí sobre a China, não só sobre essas coisas, né? Esse tipo de notícia, né? É bem diversificado. É bem diversificado. Você pode dar uma conferida aí, a gente deixa pra você conferir.
A sombrinha, meu Deus. Não adianta. Não adianta, é capaz de o ferro bater em você. Mais de 440 mil moradores foram evacuados de áreas costeiras e do interior da província de Guangdong. Abrigos de emergência foram abertos em Shenzhen e equipes foram mobilizadas para monitorar canteiros de obras, encostas perigosas e prédios antigos. Com as fortes chuvas e ventos da tempestade, semáforos fica logo pinda. Uma árvore sendo arrastada. Foi, a árvore, as motos, tudo caindo. A destruição das plantações. A tempestade também causou danos significativos à infraestrutura, com andaimes desmoronados e árvores caídas relatadas em muitos distritos. Poxa, eu acredito olha a força disso. Tá vendo? Dá pra ver mesmo, girando assim, ó. Caramba, se uma pessoa fica aí nessa área que ele tá girando ali. Você vai ficar ali rodando, feito um pirulicóptero. Ficar assim, rodando assim, girando ali. Porque não tem como é que você vai sair dali? E se batendo todinho. Não sobe, não? É subindo, descendo, girando, porque o negócio tá ali bem rápido, ali embaixo. E é perigoso se de repente esse tufão que tá passando ali, tava bem próximo, de repente pega, sei lá, uma sombrinha que voou, aí entrou naquele ciclo ali, ele pode jogar e aquilo atingir as pessoas. Não sei se uma moto, porque a moto é mais pesada, não, mas né? Acho que ali uma moto não, mas uma coisa, uma sombrinha, coisa mais leve. O tatame, né? Que bateu na mulher, o tatame, né? aquela barraquinha, né, de comidas que estavam ali, panelas que a gente viu no início, né, que tava ali, mas uma porrada de uma panela na cabeça É muito difícil. Tem que se proteger. Para o oeste através do Mar da China Meridional, com meteorologistas prevendo um segundo desembarque no Vietnã no final da semana. No início de sua trajetória, a tempestade passou pelas Filipinas, agravando as chuvas sazonais de monções e provocando inundações e deslizamentos de terra que afetaram mais de 370 mil pessoas, incluindo 43 mil evacuados. Em Guangxi, os serviços de balsa para a ilha Uo foram suspensos e as autoridades elevaram a resposta de emergência para o nível 3, prevendo mais chuvas fortes e deslizamentos de terra. É até perigoso dirigir, porque o carro pode derrapar, aplanar, né, ali e atingir alguém, né? E aconteceu do nada, né, assim, né? Aí você meio que também não sabe, né? Deve ser significativo. Então pra aí. As estimativas iniciais de danos... Homem, sai daí, tu tá filmando. A galera que não conhece muito, aquele pessoal ali é entregador. É como se fosse o pessoal do iFood aqui pra gente. Ali é entregador por aplicativo, ou seja, o cara tá trabalhando no meio do tufão, velho. Poxa... Acho que não, ele não estava só filmando, não. Ele estava trabalhando, ele estava ali fardado com a roupa do aplicativo. Meu amigo. É bronca, é um caso especial aí do trabalhador precarizado. De yuans em destruição de infraestrutura, comércio e agricultura. As áreas costeiras em Guangdong, principalmente em Julho e Yongjiang, sofreram erosão severa com paredes de mar danificadas por ondas que caíram em cima dos carros. Metros. Os habitats da vida selvagem, incluindo florestas e bancos de corais, sofreram com a intrusão de água salgada e acúmulo de detritos. O impacto ambiental continua sendo avaliado, com as autoridades se concentrando na recuperação de ecossistemas danificados pela tempestade. Poxa, o trabalhador ali foi lá, eu tô olhando pra barraquinha dela e o tufão levando. Que é aquilo voando? Em Shenzhen, abrigos de emergência foram ativados e equipes de inspeção monitoraram edifícios em risco, especialmente aqueles em áreas vulneráveis. O que é aquilo que está arrastando? Bueiros abertos pelas equipes de água drenaram as enchentes. Equipes de reparo da energia foram enviadas a distritos importantes por causa das interrupções generalizadas. Medidas de emergência, incluindo a mobilização de reservas vegetais para garantir o fornecimento de alimentos, foram implementadas em antecipação a interrupções prolongadas. Eita. A mulher. O vento levando, tivesse com mega ré na cabeça e o cabelo tinha voado. O WIF avança para o Eu acho que ela tava pensando que era aquela Mary Monroe, né? Que ficava segurando a saia assim. Quando ela tivesse com mega ré safadinho, o cabelo voava ligeiro.
Nesse tufão aí. As autoridades do Vietnã intensificaram os preparativos para uma segunda passagem pelo continente. Em áreas como a Baía de Along, foram realizadas operações de evacuação e as operações de busca por pessoas desaparecidas continuam depois que um barco turístico virou devido a ondas e ventos violentos. Um barco virou. Moradores em áreas costeiras foram transferidos para abrigos, enquanto equipes de emergência distribuem suprimentos essenciais. E essa árvore aí, ó, que é resistente? Cara, o telhado da casa, a estrutura, a telha brasileira. Se você fosse proteger, papel, né? Se fosse proteger embaixo de uma coberta, não é recomendado. A previsão é de que a precipitação total... Essas telhas mais fraquinhas, né? Feita, a gente conhece aqui como telha brasileira, né? Oxe, foi embora tudinho. Parecia papel, velho. Ultrapasse 600 milímetros em algumas áreas, com ameaças contínuas de deslizamentos de terra, transbordamento de rios e inundações repentinas. Ajuda o homem. No Vietnã, as autoridades estão monitorando os rios de perto, com atenção especial ao delta do Rio das Pérolas, bem como as áreas propensas a inundações no sul. As equipes de resposta a emergências permanecem ativas e há um foco maior na restauração da infraestrutura e no apoio às comunidades afetadas. Na China, de vez em quando, acontece... O clima é meio doido lá, velho. Aí, assim, né? Mais uma vez, é bom sempre a pessoa ficar ligado para saber para qual região você está indo e para fazer turismo, né? Para que você não chega lá e tá no meio de um tufão. Se você... a gente já tá vendo que a China... assim, a natureza lá, né? Do nada... acontece um tufão desse, então se você for viajar, ou realmente tem que ir para a China nesse período, fica de olho lá nas previsões do tempo, em tudo que está acontecendo. E se essa informação for útil, deixa o like para você aí, para nós, né, pra gente. A passagem do tufão WIFA destacou as vulnerabilidades da infraestrutura urbana a eventos climáticos extremos. Autoridades em todo o Sudeste Asiático agora estão se concentrando na resiliência climática, estratégias adaptativas para o desenvolvimento urbano e preparação você não para consegue nem ver direito. Os severos da tempestade reacenderam as discussões sobre o fortalecimento das proteções ambientais e da infraestrutura para resistir a padrões climáticos cada vez mais voláteis no futuro. E o pessoal fica no meio da rua também, atravessando a rua. É porque eu acho que pegou o pessoal desprevenido, aí, né, aquele vento, né? Apesar de Hong Kong, na China, tá com um clima um pouco tenso, mas tem outros lugares e outras regiões que eu posso deixar aqui para você, que vai ter uma dança típica e cultural que é chamada Dança do Leão, e se você não viu, é bom conhecer, viu? Confere lá. É bem curioso. O cara fica dançando assim, ó, subindo assim, parecendo um ninja.